temos aqui algumas coisas em comum. E ele tem os irmãos da igreja que estão aí, a esposa dele, filhos, né, que ministrou aqui o louvor. Mas eu vou deixar para que ele fale da igreja. Apresente para nós o seu pessoal aí, tá bem? És muito bem-vindo. Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus pela vida dele. Aleluias, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor a todos, boa noite a todos, aleluia, já boa tarde, né, aqui em Portugal é muito tarde ainda, a gente usa muito esse termo, boa tarde. E eu tenho uma pergunta, especialmente aos irmãos nativos, irmãos portugueses, que hora que acaba a tarde aqui em Portugal? Não acaba, né, amados? Não acaba, graças a Deus. Me disseram que, obrigado, querido, Deus abençoe. Quero de antemão louvar a Deus pela vida do pastor Arlindo, sua igreja, os amados, a todos que nos tão bondosamente nos receberam e nos recebem nessa tarde. Louvar a Deus, dizer que é uma alegria, pastor Arlindo, e uma responsabilidade, né? Conceder o púlpito da sua igreja a alguém que conhece há tão pouco tempo, né? Só que tem alguém que testifica de nós, que sabe quem somos há muito tempo, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, digo também da responsabilidade de estar aqui, num momento ímpar, a todos os nossos irmãos impactados, né? Aos irmãos que são parte da finalização desse impacto, que tiveram o privilégio de receber esse momento, de receber tanto de Deus, que eu não tenho nenhuma dúvida de que vocês estão realmente cheios. Poucos eu cumprimentei, alguns eu consegui olhar nos olhos, e a gente vê o brilho, a gente vê o derramar do Espírito Santo na vida de vocês. E não é diferente, eu quero contribuir um pouquinho, quero ver se consigo contribuir um pouquinho com o que Deus tem para vocês, em nome de Jesus. Antes de entrar para a palavra, eu quero louvar a Deus pela minha esposa, a pastora Flávia, Deus abençoe, amorzinho, pela minha filha, Gabriela, dá um oi aí, Gabi, para mim te ver, te conhecer, né? E todos os irmãos que estão conosco, Ministério de Louvor, que já ministrou junto, queremos agradecer a liberdade dos músicos, instrumentistas dessa igreja, dos levitas dessa igreja, que bondosamente cederam aí as suas posições, para que nós pudéssemos receber do Senhor junto com vocês nesta tarde. Louvado seja Deus. Os irmãos que vieram comigo, dá um oi aí todos, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Isso, queridos, obrigado. Deus abençoe. Obreiros, obreiras, tem presbíteros, intercessores, tem povo de Deus abençoado, tudo crente, graças a Deus, né, amados? Amém? Glória a Deus. Eu queria que, por favor, vocês abrissem as vossas Bíblias, no primeiro texto, lá em Mateus, eu acho que já deve estar na tela, Mateus capítulo 4, versículo 12, ou melhor, de 12 em diante, até o 19, se eu não estou enganado. Disse assim, olha: Jesus entrando, ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, olha aqui, vou repetir esse texto, o versículo 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar, dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminho junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Fecha os seus olhos, só por um instante, nós vamos
apresentar ao Senhor, já estamos na presença de Deus, mas eu quero que você entregue o seu coração a Ele nesse momento. Pai, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, pela vida de cada um, pela vida dos teus filhos. Quero te engrandecer, meu Deus. O Senhor que na sua infinita graça, na sua tão grande misericórdia, nos deu a oportunidade de estar aqui nesta hora, para ministrar a tua palavra. Espírito Santo, não a mim, não a nós, mas ao teu reino, Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Queridos, antes de começar a pregar, quero voltar aqui no pastor Arlindo. Dizia para ele um pouco que nós, muito em breve, vamos fazer o nosso impacto lá, né? Só que o nosso impacto não chama impacto, o nosso impacto chama Imersão Gileade. Imersão Gileade, né? Que é lugar de cura. Glória a Deus. Imagina, eu falei para ele, quem sabe nós podemos aí contar com um apoio logístico aí, né? Alguns impactados aí para nos cooperar. Nós vamos estreitar esses laços aí. Quero dizer da alegria de muita coisa que temos em comum, entre elas, das coisas que temos em comum com essa igreja, o propósito, a direção, o rumo. Nós temos o mesmo caminho, a mesma direção, que é os céus. Aleluias? Glória a Deus. Queridos, nessa noite, quero compartilhar com vocês um pouquinho, e eu estabeleci como um tema para nesse momento, as delícias do reino. Eu dizia com muita liberdade, é um bate-papo, não cria uma expectativa muito grande sobre mim, mas cria alguma expectativa sobre o Espírito Santo. Pegue o pouco que o Espírito Santo conceder a você e transforme isso. O Espírito Santo tem esse poder. Um pouquinho que você pegar, você pode, uma gotinha que o Espírito Santo derramar sobre você, em você, pode expandir para um oceano de graça e um fluir de Deus muito grande na tua vida. Amém? Então, as delícias do reino. Eu dizia agora há pouco na nossa igreja, que quem não gosta de coisas deliciosas, né? Se você receber um convite para almoçar, um convite para, ou talvez você tenha um almoço muito gostoso, mas alguém ainda ousa ficar esperando uma delícia ainda maior, que é a sobremesa, né? Alguém ainda fica lá, esperando, será que tem sobremesa? Eu vou deixar um cantinho aqui, eu vou deixar uma partezinha para a sobremesa. O fato é, meus queridos, que em relação ao reino de Deus, nós temos muitas delícias a desfrutar. Há uma certa, uma dificuldade das pessoas em entender que para você desfrutar do reino, desfrutar das delícias, você precisa primeiro conhecer, mesmo que seja delícia, mas nós temos dificuldade de provar aquilo que não conhecemos, aquilo que nunca vimos, aquilo que não temos certeza se realmente é uma delícia. Agora, depois que você provou, você tem facilidade para degustar. Tem gente que tem até memória olfativa, não é isso? Quando fala daquela comida gostosa, o semblante dele muda. Quando fala daquela comida que ele comeu algum dia, chega ele sorri, vai de canto a canto, né? O famoso sorriso de jacaré, não é? Então, as pessoas têm essa memória olfativa, e eu quero te lembrar, né, nesse momento, que você tem, eu quero discorrer contigo um pouquinho sobre o reino de Deus, porque para você conhecer as delícias, você precisa reconhecer que há um reino, e você precisa conhecer quais são as delícias do reino, para quando alguém falar das delícias, você sim, ter uma memória olfativa espiritual. É por isso que você vê algumas pessoas que ele não consegue ser normal, ele anda sorrindo, ele anda glorificando, ele é uma pessoa de boa vibe, né? Ele é uma pessoa de alma leve, ele é uma pessoa que não é moribunda, ele não é iracundo, ele não é cara fechada, ele não é aquela pessoa emburrada, ele não é aquela pessoa que por qualquer coisa ele está te dando respostas malvadas, não é o malvadão, não, é uma pessoa leve. Muito provavelmente
essa pessoa entendeu um pouco sobre as delícias do reino. Ele já conheceu um pouco mais sobre o reino. Ou, no mínimo, ele tem facilidade para entender. Facilmente, o coração dele vai ser alcançado pelas delícias, pelas as maravilhas que Deus tem para revelar a ele em nome de Jesus. Quem é? Tem alguém aqui assim? Cadê? Tem alguém que tem coragem de dizer? Eu já vi, varão, que tem alguma treta aí nessa questão, né? Tem alguma coisa no ar aí. Oh, glória a Deus. Primeiro, meus queridos, nós temos a mania de estabelecer o reino de Deus como aquilo que eu acredito. O reino de Deus para muitos é aquilo que ele conhece. Mas o conhecimento humano, ele é limitado. O conhecimento humano, ele só vai até certo ponto. Ele é muito influenciado pela sua cultura. Ele é influenciado pelo seu convívio. É muito próprio do habitat, daquilo de onde ele foi criado, da primeira linguagem. A gente fala muito da primeira linguagem do amor. Quem já leu o livro As Cinco Linguagens do Amor, já leu? Conhece? Né? A primeira linguagem, aquilo que você recebeu como primeira linguagem. E é bom que Deus tenha te alcançado com a linguagem que Ele te alcançou. Maravilha! Isso prova o poderio, isso prova o poder, isso prova o tamanho da misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer para você, não é só isso que tem no reino de Deus. O reino de Deus não é só o que você conhece. Deus tem muito mais para revelar para você. Deus tem muito mais coisa para te trazer, se você abrir o seu coração. À medida que o tempo vai passando, você vai sendo impactado, você vai sendo cheio. À medida que as experiências vão acontecendo, Deus vai mudando, Deus vai largando a tua tenda, Deus vai abrindo os caminhos, Deus vai aumentando os marcos, Deus vai aumentando a medida, Deus vai aumentando a largura, Deus vai aumentando a profundidade e Deus vai aumentando o alcance daquilo que Ele tem na tua vida. Aleluia. Não se limite ao que você conheceu até agora, porque não é só isso. Aleluia. O que acontece, meus queridos? A gente pensa que o reino de Deus é alguma coisa visível, não é? A gente tem aquela sensação que o reino de Deus é alguma coisa tocável. Já imaginou, meus irmãos? Se Deus permitisse que o reino dele fosse algo visível, as pessoas faziam romaria. Não há romarias aqui para Fátima? Não há? Não há peregrinações que vão a Fátima? Lá no Brasil tem duas cidades muito conhecidas, que é Aparecida, né? Então há romarias, há peregrinos que fazem. O estado de Goiás, de onde eu venho, nós viemos, a Trindade, as pessoas fazem muitas peregrinações, porque se estabeleceu na cabeça das pessoas, na fé das pessoas, que o reino de Deus está ali. Na verdade, meu querido, o reino de Deus é invisível. O reino de Deus não é algo perceptível. Pastor, mas o reino de Deus não é a igreja? Não. O reino de Deus não é a igreja. Pastor, cuidado, não é heresia. O que eu vou te mostrar, eu vou te provar, é a partir da Bíblia. O próprio Senhor Jesus já disse alguma coisa muito próxima sobre isso. O reino de Deus não se trata de um espaço físico. Lembra, quando o próprio Deus disse, eu não habito mais em tendas feitas por mão de homens? Porque Deus não está nas paredes, porque Deus não está nos utensílios, porque Deus não está nas ferramentas, porque Deus não está nas coisas que foram montadas, nos instrumentos, nas coisas que foram preparadas para um momento de adoração. Isso, na verdade, não é o reino de Deus. Isso são ferramentas, isso são utensílios, isso são meios para nos ajudar a chegar na presença de Deus. Mas onde é que está o reino de Deus? A própria Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, e assim por diante. Sabe onde é que está o reino de Deus, meus queridos? O reino existe, o reino é invisível, e a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou da parábola de um homem que deixou a sua terra,
que deixou o seu reino para uma outra região longínqua, para conquistar um reino para si. E eu olho para vocês e vejo parte desse reino aqui. Eu olho para você e vejo parte dessa conquista aqui. Porque o reino para o qual esse homem desceu, abdicou da sua glória, o reino pelo qual ele deixou tudo que estava lá, e foi para uma terra longínqua conquistar, ele já começou lá no passado, e ele continuou, e chegou e alcançou a nossa geração. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é a presença sacrossanta do Espírito Santo na tua vida. O reino de Deus é o queimor que há da presença de Deus. O reino de Deus foi tipificado no Velho Testamento. Muitas vezes o salmista falou sobre isso. A minha alma tem sede de ti. Eu tenho sede de ti, Deus. Eu tenho sede como a corça que desce do mais alto monte e vai ao mais profundo vale para buscar a tua presença. Ele disse em outras vezes que o reino de Deus fica, como um grito do reino de Deus, o que o salmista disse: mais vale um dia na tua presença do que 1000 vezes em outro lugar. O reino de Deus está aqui? O reino de Deus está aqui, queridos? Aleluia, você tem liberdade, amados, para glorificar, para dizer algo para Ele, porque você já está sentindo, porque você já foi tocado, porque você já foi impactado pelo Senhor, a partir da sua disposição de alcançar você. Agora, em falando de reino, existem algumas coisas que existem no reino que não tem como fugir delas. Diga comigo, você pode pregar comigo, diga assim: dinastia. O que é dinastia, queridos? É algo que é dado sequência a um sistema de governo por parentesco, por filiação. É como se fosse uma monarquia. Vamos trazer aqui as claras, uma monarquia. Se o reino existe no reino dinastia. Se o reino existe súditos, né? Que são subordinados. Se o reino existe também um território. O reino de Deus não é 4 paredes, mas existe um território do reino de Deus. Que suposta incoerência é essa? Não, não é incoerência. A diferença, queridos, quando a Bíblia diz do reino de Deus, e o Senhor diz que o reino dele não é 4 paredes, que o reino dele não são coisas, é porque o reino de Deus, diga comigo, foi, o reino de Deus é, e o reino de Deus será. Você entendeu bem isso? Pode repetir comigo outra vez? O reino de Deus foi, o reino de Deus é, e o reino de Deus será. Aleluia. Deus estabeleceu um tempo para cada coisa. Nós fomos alcançados pela fé de alguém que se deixou envolver no reino de Deus, que se aprofundou no reino de Deus, que se envolveu, que se permitiu fazer parte dessa dinastia. A diferença é que Deus não obriga, apesar de existir um reino, mas não é uma imposição. O reino de Deus, o rei é Jesus, mas existe também um impostor. Existe também aí no mundo alguém que como é o nome da pessoa que é o imperador, vamos chamar ele de imperador, né? Um imperador maligno que é impositor, que trata tudo, mas não era o imperador a palavra que eu queria, que eu me esqueci agora, mas é como se fosse alguém que usurpou, o usurpador da liberdade que você tem, e vai te levando ao pecado. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus, ele te deixa livre. O reino de Deus vai te governando de uma forma que ele não te obriga, mas ele te convida, ele te convence do pecado. O reino de Deus que está dentro de você, à medida que o inimigo quer te levar para o mundo, o reino de Deus te traz para a presença dele. À medida que o pecado quer te levar para longe de Deus, o reino de Deus te
traz para dentro, participante da glória sacrossanta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! O reino de Deus, queridos, ele tem a capacidade de ser sem forçar a barra. O Senhor, alguém está aqui porque alguém o obrigou? Nem eu, então vou baixar a minha mão. Não é? Ninguém te obrigou a estar aqui. Quem foi que te obrigou a estar aqui nessa tarde, nessa noite, nesse culto? Quem foi? Quem foi que te convidou para estar aqui? Diga comigo, o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo preparou tudo, porque há súditos do reino, há subordinados, há pessoas que foram alcançados por essa graça. Eu quero pedir, por favor, o segundo texto já está aí, em Mateus capítulo 5, versículo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você lesse comigo esse texto. Ou pode olhar para a tela e ler comigo. Diga aí, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem algumas versões que dizem, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pastor, quem é o dono do reino dos céus? Jesus disse, deixa vir a mim as criancinhas, porque elas são donas do reino dos céus. Em vários momentos a Bíblia diz, quem não se fizer como uma criança, não terá parte no reino dos céus. Quem não se tornar um humilde suficiente, quem não se tornar uma pessoa maleável o suficiente, a ser educado no reino dos céus, a ser moldado, a ser transformado, a ser governado. Então o reino dos céus, queridos, ele veio trazer, diga comigo, governo. Aleluia, está fraco. O reino do céu veio trazer governo. O que o Senhor quer na minha e na tua vida é governar você. Nessa referência, depois de Jesus ter começado o seu ministério, ele faz a pregação mais poderosa que já houve em todos os tempos. Por quê, queridos? Porque essa pregação, ela é escalonada. É como as coisas no reino de Deus, como a revelação de Deus, ela não vem toda de uma vez. Tudo que Deus tem para revelar para o homem, Ele não revela tudo de uma vez. Porque se Ele revelar tudo, muito provavelmente, você não saberá o que fazer com isso. A glória de Deus é muito grande. O revelar de Deus é muito grande. O agir de Deus é poderoso. Ele vai revelando aos poucos. Aos poucos Deus vai trazendo. À medida que você vai se entregando, Deus vai revelando. À medida que você vai abrindo seu coração, Deus vai enchendo. À medida que você vai permitindo, Deus vai transformando. Deus vai mudando. E à medida que você se entrega, quanto mais você se entrega, mais Deus faz na tua vida. E o que acontece nesse texto aqui, queridos, é que Jesus dá a chave. Diga comigo a chave. Eu não domino tão bem os valores de presentes aqui, mas vamos falar de algo que é mundial. Se alguém te entregasse a chave de um carro, 0 do ano, de repente fosse lá uma Lamborghini, fosse uma Ferrari, quem ficaria feliz além de mim aí? Amém? Tudo bem, pastor, para mim não é carro. Amém, mas é só para exemplificar. O Senhor Jesus entregou a chave do reino dos céus a quem assumir o reino, a quem se permitir viver o reino. E a chave, ela começa aqui e termina lá em Pedro. Olha aí o que diz o versículo 3. Bem-aventurados pobres, a minha referência, King James diz, bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe por quê, meus queridos? Aqueles que se consideram ricos demais, eles não se abrem para receber nada de Deus. O Senhor Jesus não está falando aqui de riqueza monetária nem de dinheiro, mas sabe aquelas pessoas que são cheias demais,
sabem demais, elas são, não, eu sei tudo isso, ou muitas vezes elas são muito donas de si, é cheia de, muito espirituosa, muito cheia das coisas do Espírito. Essas pessoas, se não mudar o seu coração, elas não herdarão o reino dos céus. E é por isso que Jesus entregou a chave. Para você ser rico do reino dos céus, é preciso você empobrecer de si mesmo, é preciso você empobrecer do pecado, é preciso você empobrecer do ego, é preciso você olhar para dentro de você e abrir, é preciso você parar de tentar governar a si mesmo, é preciso você parar de viver aquilo que você quer. O Tiago fala sobre isso. Vocês arrazoam que amanhã estarão aqui, que amanhã estarão ali. Pobre homem vocês não sabem de nada sobre vocês. É disso aqui, meu querido, que a Bíblia está dizendo. Se você for pobre de você mesmo, você vai entregar a sua vida ao Senhor e vai deixar Ele governar. E você vai deixar Ele te levar para lá, e você vai deixar Ele te levar para cá. Senhor, para onde é que eu tenho que me mudar, Senhor? Senhor, para onde é que eu tenho que ir, Senhor? Senhor, qual é o teu prazer na minha vida, no meu ministério? Senhor, o que é que o Senhor tem comigo? Senhor, revela o teu manto, revela o teu mistério, revela os teus propósitos, Deus. Os pobres de espírito, eles vão aos pés do Senhor, antes de cada decisão. Os pobres de espírito descem à casa do oleiro, antes de agir, antes de fazer, antes de realizar. Deus coloca um relacionamento difícil perto de você, e você já quer logo rejeitar. Antes disso, querido, pergunta qual é o propósito de Deus para isso. Talvez Deus colocou alguém difícil perto de você, para tratar o teu caráter, para mudar a tua vida, para transformar o teu comportamento, para fazer você. É o reino dos céus que está clamando. E se você não entender os propósitos do rei, você não vai desfrutar as delícias do reino. Diga comigo: eu quero desfrutar as delícias do reino. Então entenda o propósito do rei. Existe alguém que te governa, queridos. Isso aqui não é qualquer coisa, não. Igreja, o que significa igreja, pastor? Já que a igreja não é o reino dos céus. Eu vou te dar um exemplo cultural. A igreja é como se fosse a lareira. E nós estamos com muito frio. Nós estamos vivendo num mundo que espiritualmente vive abaixo de 50 graus negativo. Uma sensação térmica horrível. E a todo momento nós estamos tremendo de frio. E o Senhor preparou esse ambiente aqui, olha, todinho. Tudo que acontece aqui foi para a glória do rei e para manter os seus integrantes do reino, para manter aqueles que são co-herdeiros com Cristo. Lembra que Jesus falou isso? Vocês são, a Bíblia diz sobre isso, vocês são co-herdeiros. Paulo disse, melhor dizendo, Paulo disse sobre isso. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Alguém aí é herdeiro do trono? Existe um trono, querido, preparado. Existe um reino que está em plena atividade. Ah, pastor, mas o reino de Deus não está operando, não, porque acontece muita coisa fora do propósito. É verdade. Sabe por quê? Porque nem todo mundo entendeu ainda a política do reino. Só entende ou só vive os propósitos do reino quem entendeu a legislação do reino. O cristão não vive na legislação da terra. O cristão não vive na legislação do mundo. Não vive sobre a doutrina do pecado. Nós vivemos sobre a legislação do céu. Você faz parte do reino e o reino tem uma legislação própria. Aleluia. Alguns que já entenderam começam a viver algo diferente, coisas diferentes, profundidade diferente, largura diferente. E algumas pessoas no meio da igreja até questionam: nossa, mas esse irmão, né, essa pessoa parece que ele tem uma intimidade diferente. Talvez, queridos, ele já entendeu o mistério, talvez ele já entendeu o propósito,
talvez ele já entendeu o reino, e ele já começou a desfrutar as delícias. Ah, pastor, então o que eu tenho que fazer? Para tudo que você está fazendo e fala: Senhor, eu vou deixar de lutar contra ti, e eu vou viver os teus propósitos. Eu vou deixar de guerrear contra mim mesmo. Eu vou deixar de viver aquilo que eu quero, e eu vou passar a viver o que o Senhor quer. Aleluias. O dia que você passar a viver o que Deus quer, que você realmente entendeu o reino, você vai começar a desfrutar as delícias que o reino preparou para você. Louvado seja Deus. Tem uma coisa, queridos, partindo para as delícias do reino, isso é um pouquinho sobre o reino. Partindo para as delícias do reino, eu quero te revelar algo tremendo. Sabe o que é? Uma das maiores delícias do reino, diga comigo: a graça. Repete comigo: a graça é um favor que eu não merecia. Coloca sempre no passado, porque você não merecia, mas houve alguém que pagou o preço por você. Aleluia. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No decorrer da caminhada da fé, nós somos tentados a achar que nós podemos fazer alguma coisa para merecer a salvação. Nós somos tentados a achar que talvez a minha vestimenta vai me levar para o céu, que talvez o meu comportamento na igreja, por exemplo, vai me levar para o céu. Não, querido, nada disso vai te levar para o céu. A única coisa que vai fazer você chegar no céu é a graça que já foi revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a graça. Não tem outro caminho, não tem outro mistério, porque qualquer coisa que você fizer, a Bíblia fala sobre isso, que as melhores obras humanas são como trapo de imundície diante de Deus. E as nossas melhores coisas, amados, é rancor, é ódio, é mexerico, é fuxico, é mentira, é engano, é uma série de coisas más que está dentro de nós. É isso que fica tentando brotar, é rancor, é falta de perdão, é falta de renúncia. Nós não temos coragem nem sequer de cumprir o propósito de Deus naquilo que Jesus disse: vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E nós começamos a seguir a Jesus com a nossa cruz aqui em cima. Daqui a pouco chega a primeira dificuldade, o que a gente faz? A gente olha para o lado para ver se tem um sirineu para ajudar a levar a cruz. E só veio um sirineu. Quem vai te ajudar a levar a cruz é o próprio Senhor. Não largue a tua cruz, porque se você largar a tua cruz, o céu já foi pago o alto preço pelo teu pecado, já foi pago por tudo. A única coisa que Deus requer de nós, diga comigo, é a fé. A graça já pagou o preço do teu pecado, mas a fé é por sua conta. A fé não é coisa de Deus, não. Deus não vai descer de lá. Deus pode até te ajudar a aumentar a fé, mas a fé é em você, é algo que vai ser produzido em você. É você que tem que ter fé. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus, Ele é o próprio Deus. Ele não veio a existir, Ele é. Então, à medida que você vai vivendo e as coisas começam a sair do controle, facilmente você abandona a tua cruz e esquece que alguém pagou um alto preço pela tua vida através da graça. A graça é um favor que eu não mereço. A graça é um favor que você não merece. Portanto, ela é uma delícia que foi concedida por Deus, que foi estabelecida por Deus lá nos primórdios. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 6, se eu não me engano, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado,
o principado estava sobre os seus ombros. Aleluias. O principado, querido, isso arremete para um reino, isso arremete para um reinado, e o reino de Deus já foi estabelecido, e lá na frente o texto vai dizer, ou a Bíblia vai dizer, que o seu reinado seria eterno, e é por isso que muitos irmãos, que a nação de Israel teve tanta dificuldade para entender, porque esperavam um reino físico. Mas o reino que Deus estabeleceu foi um reino invisível. Aleluias. Foi um reino não físico, mas foi um reino que Ele plantou dentro de mim e plantou dentro de você. Quem pode sentir a presença desse rei aí na sua vida? Aleluias. Quem já sentiu, quem já experimentou, o principado estava sobre os seus ombros, está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Diga comigo, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluias. Essa é uma das delícias do reino, e eu já estou finalizando, porque eu quero orar por você nessa tarde. Uma outra delícia que o reino nos revelou, que nós vamos desfrutar, diga comigo, é a glória celestial. Meus irmãos, a Bíblia diz que Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, e Ele desceu para compartilhar a sua glória conosco. Ele revelou a sua glória. A glória de Deus é algo tão acima, é algo tão superior, é algo tão incompreensível para a mente humana, que nós achamos que por Deus ter concedido a sua glória, em algum momento Ele vai perder a glória dele. Por engano, Ele compartilha, mas a glória dele é infalível, a glória dele é infinita, a glória dele não tem fim, a glória dele não acaba. À medida que Ele concede a glória dele a mim e a você, Ele não renuncia à sua glória, mas Ele compartilhou conosco, Ele permitiu que você tivesse acesso às delícias que é viver debaixo dessa glória. Só que essa glória não é para esse tempo. A glória de Deus, diga comigo, a glória de Deus são para os tempos vindouros. A glória de Deus está reservada para o dia que Ele voltar, para levar a sua igreja para viver com Ele na glória. Aleluias. Nós estamos sendo preparados, querido. Tudo isso aqui é um ensaio. É um ensaio. Tão lindos os irmãos cantando aqui. É lindo o ministério de louvor cantando e a igreja toda adorando. É lindo ver as crianças ministrando. É lindo ver um teatro. É lindo ver uma ministração. Tudo isso é ensaio para ministrarmos, desfrutando da glória máxima, que é a presença real do nosso Deus, o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. São delícias do reino que estão preparadas para todos aqueles que se submeterem a viver dentro das diretrizes do Rei Jesus. Aleluia. Você pode pensar assim, pastor, mas pensando assim, parece tão difícil. Não sei se era mais difícil no passado, ou se era mais difícil no presente viver, ou se será mais difícil no futuro viver ou desfrutar das delícias do reino. Eu quero dizer para você que não se preocupe com isso. Se preocupe em viver você. Se preocupe em desfrutar você. Se preocupe em preparar o seu coração para no dia que o rei voltar, você está pronto para subir com ele. Sabe por quê? Porque todas as gerações, todas as dispensações, Deus manteve o seu governo, Deus manteve o seu reino. O reino de Deus nunca foi abalado. Houve guerra, houve dissensões, houve problemas, houve dificuldade, houve pessoas e gerações fora do propósito. Houveram pecados. O próprio Adão ousou ser igual a Deus. Mas tem um detalhe: Jesus negou, desistiu, renunciou de ser igual a Deus
para recuperar você, para viver as delícias do reino. Aleluia. Paulo disse aos Romanos: por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem entrou a salvação. E tem um texto muito conhecido que eu gosto muito, que diz que onde abundou o pecado, diga comigo super, mais forte, super, abundou a graça de Deus. Aleluia. Não tem nada nesse mundo que vai impedir o reino de Deus de se fazer presente na terra. Não há nada que vai impedir. O que há são pessoas que se abrem para viver as delícias do reino, e pessoas que não se abrem para viver as delícias do reino. O tempo todo você vai ver pessoas com maior profundidade. Lembra a revelação que Deus fez para Ezequiel? Ezequiel, vem comigo. E mediu uma medida grande. E depois dessa medida, ele falou o seguinte: levou Ezequiel até onde tinha água nos tornozelos. E Ezequiel foi com ele. Ezequiel, vamos comigo até mais à frente. Águas no joelho. Ezequiel, anda um pouco mais comigo. Aleluia. Você pode ficar em pé, queridos, nessa manhã, nesse momento, nessa tarde, nesse início de noite. E eu queria que você fechasse os seus olhos e você meditasse comigo nessa parábola, né, nesse episódio onde o próprio Deus levou Ezequiel. E ele disse o seguinte: anda mais um pouquinho comigo. E ele andou com águas até os seus ombros. E andou um pouco mais. E as águas eram tamanhas, tão profundas, que ele já não conseguia mais andar, já não conseguia mais caminhar. Para ele se firmar ali, ele teria que mergulhar, ele teria que nadar, ele teria que flutuar, ele teria que viver totalmente à mercê das forças das águas. E é isso, queridos, que Deus está procurando uma geração para viver. Deus quer achar em você um homem e uma mulher que quer viver a dimensão tão profunda, uma dimensão tão longa nele, que você já não comande mais a sua própria vida, que você já não comande mais os seus pensamentos. Feche os seus olhos agora, comece a meditar, comece a buscar isso, comece a pedir: Deus, eu quero isso para a minha vida. O Senhor quer que você não dependa mais de um clima, de um culto. O Senhor quer que você não dependa mais de um acompanhamento do discipulado apenas. Que você não espere o próximo impacto, que você não espere o próximo momento, o próximo aconselhamento pastoral. Não, Deus quer que você mergulhe na sua presença e consiga viver em águas profundas, porque Ele tem bonança para a tua vida. Aleluia. Feche os seus olhos, igreja, e comece agora a meditar. Comece agora a meditar nessa experiência. Eu quero te convidar para você viver uma profundidade diferente na tua vida. O Espírito Santo nos trouxe aqui nessa tarde para dizer que você, para desfrutar as delícias do reino, você precisa primeiro entender que existe um governo, e esse governo quer comandar a tua vida por completo. Entrega nessa tarde os teus sentimentos ao Senhor. Há sentimentos que nós ficamos guardando para nós. Há sentimento que nós queremos guardar. Oh, aleluia. Feche os seus olhos agora. Feche os olhos agora. Diga isso no seu coração. Diga isso no seu coração. Diga isso. Oh Deus, venha o teu reino sobre nós. Venha sobre nós, Senhor. Oh, aleluia. Diga para Ele. Aleluia. E o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Fale para Ele agora: Deus, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver a Tua presença plena. Eu quero viver uma realidade diferente da que eu tenho vivido, Senhor. Diga que se abra os céus. Aleluia. E o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E se abre o céu. Deixa o céu
descer sobre a tua vida nessa E o teu tarde. reino Deixa vem. o céu te encher. Deixa a atmosfera do céu descer sobre o teu coração nesta hora. E você ser cheio por completo. Que os céus fechados se Deixa abrir os céus abram. nessa hora. Teu reino venha mover. Seja A cheio. nossa fé e Seja esperança cheio. estão Seja em cheio. Deus. Grande Seja cheio da presença de Deus. Que os céus fechados se Seja abram. cheio. Teu reino venha mover. Em nome de Jesus. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus Oh, que se abra os céus sobre a tua vida agora. Sobre a tua casa. Sobre a tua família. Sobre o teu ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, desce sobre nós, queridos. Viva Deus. Desfrute as delícias do reino de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluias. Oh, querido, eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus nesta hora. Oh, eu sei que há pessoas que estão sentindo a presença do Espírito Santo nesse momento. E eu não sei, quem sabe você entendeu que tem algo a mais para viver e você quer declarar, você está cheio, está impactado, está tomado pelo Espírito Santo nessa tarde, mas o Senhor ainda tem mais para a tua vida. Fique no teu lugar, ou se você quer vir à frente, venha como você quiser, mas o Senhor vai te encher nessa hora. Eu não sei, coloca a mão no teu coração aí agora e dê liberdade ao Espírito Santo. Oh, eu estou encerrando, mas eu quero, nesse instante final, dar liberdade ao Espírito Santo agora. Você que é batizado, seja livre para falar em línguas, seja cheio da presença de Deus. Fala: Deus, eu quero manter isso que eu recebi, tudo que eu recebi no impacto. Eu não quero que vá para o ralo amanhã, eu não quero que saia da minha vida amanhã, eu quero manter dentro de mim, porque o teu reino precisa me governar. Seja cheio, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se abre o céu, Seja cheio. e o teu reino vem. Nossa fé está em nosso Aleluia. Que os céus fechados se Oh! abram. Teu reino venha mover. Oh, teu reino aqui, Senhor. A nossa fé e Aleluia. esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Aleluias. Nesse momento final, eu sei que todos estão cheios da presença, mas a nossa maior dificuldade não é ser cheio. A nossa dificuldade é nos mantermos cheios. É difícil nos mantermos cheios, porque hoje você foi cheio, foi impactado, mas amanhã tem a luta, tem a dor, amanhã tem a traição, amanhã tem a decepção, amanhã tem a frustração, amanhã tem o medo. Mas essa realidade, querido, é uma realidade para quem não conhece o reino. Aí ele não sabe viver as delícias do reino. Agora, quem conhece o reino, depende do reino. Diga comigo, quem conhece o reino. Mais forte, querido, quem conhece o reino, Quem conhece o reino, depende do reino. depende do reino. Quem conhece o reino, Conhece o reino, vive a legislação do reino. vive a legislação. Quem conhece o reino, Conhece, se submete se submete ao Rei Jesus e vive na sua presença. à sua presença. Aleluia, aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode. Bem forte, bem forte. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Já vou encerrar a minha parte e devolver o microfone ao pastor da igreja.
Mas eu quero dizer para você o seguinte, queridos, que você não pode permitir que alguém que não faz parte do reino tire a glória que Deus plantou em você. Você não pode permitir que amanhã o diabo venha soprar no teu ouvido e dizer você não pode, e dizer você não consegue, e dizer você é fraco. Você viveu uma realidade antes de conhecer o reino, antes de desfrutar as delícias do reino. Agora que você conhece as delícias do reino, porque você já tem uma vivência na presença de Deus, e ainda mais hoje, tudo que você recebeu durante todo o dia, no fechamento, o Senhor te lembra que você é um cidadão que não é cidadão desse mundo, que você não é uma pessoa que tem que viver a legislação desse mundo, você é cidadão dos céus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem pode dizer obrigado, Senhor? Bem forte, obrigado, Senhor, porque sou cidadão dos céus. Bem alto, lá assim, coloca a sua mão lá em cima, aplauda o Senhor, porque Ele merece toda a honra.